Oi, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlia, eu sou psicanalista clínica e professora também, né, na área de psicanálise, e eu queria, né, trazer para vocês algumas perguntas e respostas rápidas a respeito do estudo e da formação de psicanálise em si. E a primeira pergunta que eu quero, né, que eu escolhi para começar essa série e que eu quero dividir com vocês nesse vídeo é por que a gente estuda psicanálise? Algumas pessoas até questionam, falam assim, não, por que o psicanalista, o psicólogo sempre está em algum curso, em alguma formação, às vezes até questionando a formação inicial desse profissional. Bom, gente, para além do óbvio, né? Porque não são somente os profissionais da área psi, né, que continuam a se atualizar e a buscar, né, tá sempre reciclando, né, os conhecimentos. E eu queria trazer para vocês dois pontos de vista distintos que acabam que se complementam. Bom, primeiro ponto é o seguinte: quando a gente pega, né, um livro ou vai a algum seminário ou faz algum curso, o conhecimento que está sendo desenvolvido ali, né, naquele, vamos pensar, vamos pegar aqui como exemplo, naquele texto, aquele texto científico, aquele texto que a gente está se debruçando sobre ele para estudar, tá, gente? Não ler. Depois eu quero fazer esse comentário para vocês, com vocês sobre isso. Mas vamos lá. A gente pega um texto, mesmo que seja uma ideia nova ou que seja algo, né, inovador dentro da área, normalmente o autor ele vai perpassar, né, ele vai buscar, mesmo que seja na introdução ou mesmo para fazer o desenvolvimento dele, ele busca pontos da teoria que já são consolidados. Então, quando a gente lê um novo texto, bem ou mal, a gente relembra aquilo que a gente já viu, para que a partir daquele ponto de partida que fez sentido para a gente vai e busca, né, e está aberto, prepara-se o campo para vir um novo conhecimento. Isso é muito bacana. Isso é de fundamental importância, porque sim, o volume, né, de conteúdo que a gente tem é muito grande. Então, algumas coisas que se não são, igual a gente brinca, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se em algum momento que a gente não retorna alguns conceitos, eu não digo ler o mesmo texto, apesar que isso acontece, né? Quem estuda psicanálise sabe que a gente estuda um texto num determinado ponto da nossa carreira e depois quando a gente volta naquele texto, a gente fala assim, não é possível que eu não tinha enxergado isso antes, né? Então, esse seria já por si só um ponto que eu acho que vale a pena a gente estar sempre investindo um pouco do nosso tempo em ler autores diferentes, né, em escutar profissionais diferentes, fazer trocas, fazer supervisão quando necessário, tá? A supervisão, gente, nunca é somente para quem está começando. É muito rico. Na verdade, acho que a gente aproveita muito mais a supervisão quando a gente já tem um tempo, né, de cadeira de escuta clínica. E aí, a partir dali, a gente vem com novos questionamentos, a gente aproveita, né? Aproveita-se muito mais a supervisão do que antes. O outro ponto que eu acho que vale a pena da gente ressaltar nesse vídeo é o seguinte: todas as vezes, né, que eu estou adquirindo um novo conhecimento, que eu tomo posse, né, daquele conhecimento, que aumenta a minha segurança enquanto analista, porque aumentou o meu saber, né, sobre a teoria. É, Todas as vezes que eu faço esse movimento, acaba que eu fico com um repertório muito maior para eu poder fazer a condução do meu manejo clínico. Seja na escuta clínica, na nossa escuta técnica, seja no nosso conhecimento geral para quando a gente for conversar com os nossos pares, seja para quando a gente estiver refletindo sobre um caso e aí sim a gente ir pensando, né, na contextualização mesmo daquela situação, onde que a gente, né, vai trabalhar
alguns conceitos que estão, né, já bem sedimentados e que fazem sentido para a gente. Porque sim, quem estuda a psicanálise vai saber e vai perceber logo que existem correntes diferentes, existem momentos de cada autor onde ele pensava de uma forma e depois ele fez uma construção diferente. O próprio Freud é o exemplo disso. Eu vou falar até para vocês isso, eu admiro demais nele, porque em algum momento da carreira dele ele começa a desenvolver uma ideia enquanto um precursor. Depois que ele vai testar essa ideia através da observação, através da escuta, e ele não se furta de trocar, né, de ajustar aquela ideia e assumir isso dentro dos relatos dele, sabe? Eu acho assim que o cara tem que ser muito foda para ele poder assumir que de fato ele pensava de uma forma porque ele tinha um conhecimento limitado, e a partir do momento que aquele conhecimento dele foi amadurecendo, que ele foi ampliando, né, o conhecimento dele, certamente através do estudo, das trocas e das observações, né, bem pertinente ao que a gente está falando aqui, ele começou a ter uma outra percepção. E alguns conceitos que ele mesmo construiu foram sendo modificados, e eu gosto de colocar na dimensão que foram sendo amadurecidos, tá? Então, gente, se a gente pensar no que a gente ganha enquanto segurança dentro do setting analítico, no que a gente ganha enquanto satisfação pessoal de saber que está conduzindo a clínica da forma correta, porque aqui não é uma clínica do tanto faz, e sim uma clínica singular, porém baseado numa teoria. Esses dois argumentos, né, por si só, eu acho que já são suficientes para a gente continuar a nossa labuta. O que eu ia brincar com vocês, que eu falei logo atrás e que eu acho que vale a pena, né, da gente ressaltar aqui, que não é sobre ler tudo que está na moda, não é sobre consumir, tá? 2 podcasts enquanto vai para o trabalho, aí mais uma leitura que fica lá na beirada da nossa cama. Eu acho que a gente tem que também começar a colocar filtro, porque para estudar, né, a área psi, seja dentro da psicologia ou seja dentro da psicanálise, não é a mesma coisa do que se a gente estivesse lendo uma revista, né? A gente realmente tem que se debruçar sobre aquele texto, tem que refletir, tem que digerir. Algumas coisas a gente não vai entender na hora e a gente às vezes para a leitura, dá uma volta, dá um respiro. Quando retorna, a gente busca algumas outras fontes para complementar aquela leitura. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que a dica de ouro não é a gente perguntar quantos livros a gente leu no último semestre, e sim a gente se esforçar de fato para que, como uma constante, com disciplina, com persistência, a gente consiga aumentar, né, o nosso conhecimento. É isso, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, pode mandar para mim ou pelo direct ou através, né, da caixa de comentários mesmo. Sem dúvida nenhuma, esses vídeos só são possíveis porque em algum momento chegam até a mim essas dúvidas dos alunos e que em algum ponto também, em algum momento da minha carreira, eu também me fiz, tá bom? Obrigada e até o próximo.